CentOS, ou CentOS, né? Uma versão do Linux, a versão mais focada para produtividade, para gestão empresarial. Ele é derivado do Red Hat. O sistema vem desde 2003 e está até hoje aí, né? Houveram algumas mudanças, ele quase foi extinto, mas ainda sobrevive. E vou compartilhar um pouquinho desse sistema aqui. É um dos sistemas que eu lembro quando eu comecei a usar Linux. Eu não sei porquê, mas eu tinha vontade de instalar esse sistema. Será que é o nome? Eu sei que quando eu comecei a usar Linux eu ouvia falar bastante desse sistema. Mas não tem, né? Para um usuário comum, um usuário normal de computador, não tem necessidade de usar um sistema desse. Embora seja possível usá-lo como um sistema para uso diário, para quem gosta para navegar na internet, usar programas e tudo. Então vamos lá, vou compartilhar um pouquinho dele aqui. Então, eu deixei umas páginas separadas. Eu instalei ele no VirtualBox porque aqui na minha máquina ele não quis instalar. Ele até instala, mas dá uns problemas aí. Né? Então, acho que não sei se é compatibilidade com a minha placa de vídeo ou se é com a minha placa-mãe, alguma coisa que ele não instala. Eu estou usando aqui uma versão do Fedora na minha máquina física, mas também tive alguns problemas com o Fedora nessa máquina. Eu não tinha instalado até então nenhum Fedora ou derivado do Fedora nessa máquina, né? Já numa outra máquina, que eu não tinha, uma outra máquina que eu utilizava, não tinha problema instalar Fedora. Não sei se agora se é a compatibilidade com a máquina ou se é o sistema, mas então, eu acho que é a máquina, alguma compatibilidade aí de hardware. Mas deu para instalar aqui o Fedora, pelo menos. Estou usando o Fedora 39. O CentOS já não é, então, por não ser uma versão tão atual, ele usa versões de programas mais antigos. Eu acho que pode ser compatibilidade com a máquina. Precisa pegar um sistema com programas mais atuais, já que a placa-mãe, essa placa-mãe é recente, ela 2000 e, tem 1 ano, 2 anos que ela saiu. Então, o sistema pode ser que não tenha os drivers, sei lá, as versões não sejam compatíveis ainda com essa versão do hardware com o sistema. Né? Então, vamos lá. Eu estou usando aqui o site do CentOS. Né? Você já sentiu S? Então, aí, ó, CentOS. O sistema agora mudou um pouco o nome, né? Agora é Fluxo CentOS. Antes era somente CentOS, que é um sistema que vem desde 2003. Ele baseado no Red Hat, que é uma versão, seria a mesma versão, só que seria uma versão paralela. É o mesmo sistema. A diferença entre um e outro, até então, até um pouco tempo atrás, é que um tem suporte pago, que é o caso do Red Hat, e o CentOS tem o suporte da comunidade. Eu acredito que algumas empresas também utilizavam ele e davam suporte pago aí de uma maneira privada, fora do Red Hat. Acredito que é isso que acontecia aí de uma maneira empresarial. Então, esse sistema é um sistema um dos mais utilizados aí para servidores, para empresas, né, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei. Até pouco tempo atrás não tinham muitos sistemas nesse sentido do CentOS. Aí, acho que em 2021, 2022, meados desses anos aí, ele foi extinto, na verdade, quase foi extinto, né? Na hora que ele foi ser extinto, aí ressuscitaram ele, colocaram o fluxo CentOS. Então mudaram algumas coisas nele. E nessa dele extinguir, surgiram diversos sistemas semelhantes a ele, né? Com um nome diferente. Por exemplo, o Alma Linux, o Rock Linux. Tem uma versão daquele que faz o VirtualBox, como chama? Oracle. Tem uma versão da Oracle também que é baseada no Red Hat. Entre mais alguns outros sistemas nesse sentido aí do CentOS. Né? Então agora proliferou aqui os sistemas nesse sentido. Alguns desses sistemas são pessoas ex-desenvolvedores do CentOS, no caso do Alma Linux e o Rock Linux. Né? Tanto que eles são recomendados aí, para quem usava CentOS, eles recomendam mais o Alma Linux e o Rock Linux, porque o CentOS tem uma outra pegada, tem algumas diferenças. Bom, aí vai a questão, não sei, eu estou dizendo aqui pelo que eu pesquisei. Eu nunca fui de utilizar, nunca necessitei usar servidores, sistemas assim para questão que tenha foco em gestão de empresas. Então não posso dizer, só estou dizendo o que disseram.
Ah, cara. Então aqui é o site dele, ele fala que tem duas versões, né? Tem o Linux CentOS e o Fluxo CentOS. O que eu estou utilizando é esse aqui, o Fluxo CentOS. Qual a diferença entre eles? Não entendi direito, tá? Mas ele está explicando aqui. Isso aqui é baseado no Red Hat. Esse aqui seria o quê? Hum, não, eu acho, não sei dizer, tá? E onde que faz? Ah, aqui, baixar. Vamos ver aqui, baixar. E fala mais algumas coisas aqui, né? As notícias, as novidades dele. Aqui na parte do download, então, tem aqui a versão CentOS Linux e CentOS Stream. O que seria Stream? Mais focado em produção? Pode ser isso, né? Então tem esses dois. A questão aqui, ó, esse aqui, a CentOS Linux, é a versão 7 de 2009. Será que essa aqui foi a última versão que lançaram do CentOS? Bom, estão mantendo ainda aqui, é a versão 7, que foi lançada em 2009. Ele tem suporte de 10 anos. Então 2019. Ué. Bom, mas pelo que eu vi aqui no site fala até que o suporte dele vai até aqui, ó. Até dia 30 de junho de 2024. E aí encerra-se o suporte. Aí ele está na segunda fase do suporte. Então a primeira fase seria até 2019. Então nem sabia que tinha uma segunda fase de suporte, que então na verdade ele está dando 15 anos de suporte. Né? 2009 para 2024. Enfim, então tem essa versão aqui, você pode baixar, tem as arquiteturas. E depois tem, esse aqui é o novo, né? Seria o Fluxo CentOS. Não sei dizer, é que eu estou utilizando. Estou usando a versão 9, que é mais recente. Porém, então, todos baseados aí, é semelhante ao Alma Linux, Rock Linux, ao Red Hat. Aqui no canal também postei um vídeo aí sobre o Red Hat. Então, a versão que eu baixei. Ele só tem a versão grande, a versão que eu baixei aqui tinha quase 10 GB. Não tem, né, parece que anteriormente tinha uma versão grande, uma de 9, 10 GB e uma outra versão menor, né, de 2, 3 GB, que é só mais a base do sistema. Talvez nesse 9 GB venha alguns programas, alguns pacotes a mais aí para caso queira instalar offline, né? Então é isso, para baixar aqui, né, tem essas versões disponíveis. Então tiveram algumas mudanças aqui, né? Depois que o CentOS, então, ia morrer e não morreu, ia ser, né, extinto. Até então ele tinha 10 anos de suporte, tinha o apoio do Red Hat e tal. Agora, depois que mudou, o suporte dele mudou também, né? Segundo algumas fontes aí, ele mudou. Agora é o suporte de 5 anos. Já diferente do Alma Linux e do Rock Linux, que, se eu não estou enganado, continua de 10 anos. Então tem essa diferença aqui no CentOS. Ele ainda é patrocinado pelo Red Hat, mas deve ter algumas diferenças. Por que o CentOS ia ser extinto? Porque o Red Hat, antes do sistema que o Red Hat lançava, o CentOS tinha em paralelo, que na verdade os desenvolvedores do CentOS, muitos deles são os mesmos da Red Hat. Mas a Red Hat decidiu não liberar todo o sistema mais como anteriormente. Fecharam alguns códigos, não sei ao certo o que ocorreu. E aí não sei o que deu lá, decidiram parar de usar então, se basear no Red Hat. Mas todas continuam se baseando no Red Hat. Não sei ao certo se o Red Hat fechou o código, ou ia fechar o código, ou limitou alguns pacotes, não está liberando algumas coisas. Não sabe dizer, não sabe. Mas deu esses lances aí. Mas então, o Red Hat ainda continua patrocinando aí o CentOS. Né? Algumas diferenças. Então, para baixar ele está aqui. Né, algumas informações sobre o sistema, documentação, tudo. As informações do sistema. E aqui na DistroAsh fala um pouquinho do sistema, que é um sistema Linux, né, baseado no Fedora, Red Hat, a origem dos Estados Unidos, as arquiteturas dele, interface gráfica GNOME. Funciona live, servidor, desktop. A popularidade dele nos últimos 6 meses, 59º lugar. Na última semana, 56º. E aqui embaixo tem algumas reviews do sistema. Aí tem 17 reviews. Nota 4.5. Um pouco baixa, né? Baixa por ser um dos sistemas mais utilizados em servidores. Tem uma informação aqui, acho que na Wikipedia que eu vi, que em 2010... o CentOS passou o Debian em quantidade de usuários no âmbito de servidores. 2010 passou o Debian, que o Debian, né, baita do sistema aí, muito utilizado. Mas em 2012 o Debian passou de novo, né, o CentOS. Então, mas é um sistema muito
muito utilizado, muito conhecido e o foco dele é estabilidade e tal. Não sei porque está com nota 4.5 aqui nessas reviews. Aqui tem uma review do dia 31 de agosto de 2023. Ele estava usando a versão 9, essa que eu estou utilizando. Aqui ele dá nota 5. Ele fala um pouquinho aqui das diferenças da versão nova do Red Hat, né? Aqui, eu acho que foi aqui que eu li que o suporte agora é aqui, 5 anos, não mais de 10, como antes. Ele faz algumas críticas aqui do sistema. E aqui ele fala que que é recomendado mais o Rock Linux e o Alma Linux. Aqui a pessoa fala melhor já, né? Nota 8. E aqui, nota 10. Né? Fala aqui da versão, que tem os repositórios e tal, as facilidades do sistema. Uma questão aqui nesse sistema é que ele vem com os pacotes mais antigos. Né? O Debian é um sistema conhecido por ser mais conservador, usar programas não de versões mais novas, justamente para ter uma estabilidade melhor. Esse sistema aqui, o Red Hat, os baseados nele, né, como o CentOS, seriam mais conservadores ainda que o Debian. Essa versão aqui, a mais recente do CentOS, ele vem com o GNOME, interface gráfica. Ele tem a interface gráfica versão 40 do GNOME. Hoje a mais recente é 46, 45. E o Debian, ele usa a versão 43, né, se eu não estou enganado aqui, do GNOME, na versão estável dele. Então esse aqui seria para quem acha que o Debian ele é muito conservador, usa pacotes mais antigos, esse aqui então, né, seria ganha em questão de conservadorismo, né, em questão de segurança. Então, se for ver, esse sistema aqui teria mais segurança ainda, né? Além do suporte, era maior, né? Aqui agora é 5 anos, mas 10 anos. Aí, como foi mostrado aqui no site, 15 anos, né? Tem o suporte da segunda fase do suporte, não sei se é pago alguma coisa, né? Então, a questão ele é até mais melhor que o Debian em alguns pontos aí, né? E é isso. Aqui então, aqui na Wikipedia fala um pouco da história, o ano começou, 2003, os desenvolvedores, a história dele, quando que ele parou, né, a parceria dele com a Red Hat. Em 2014 eles começaram uma parceria com a Red Hat e tal, né? E fala aqui quando o CentOS tomou a liderança aí na parte do servidor em 2010, etc. Entre outras, aqui fala dos lançamentos. O primeiro lançamento foi em aqui a versão. Não fala da versão. Ele saiu na versão 3. Eu acho que já o Red Hat estava na versão 3. Aqui fala 2006, mas falam que. Aqui, 2004. E aí vai até a versão 8. Ele não mostra a versão 9 aqui. Mas então, a versão 7 ainda tem suporte. Mas a versão 7 foi lançada em 2014. Lá no site fala 2009. Não entendi aqui, viu? Pô, alguma confusão aqui acontecendo. Versão 7. Em 2009 estava usando a versão 5. Mas eu não entendi aquela informação aqui na parte do download. Que ele fala que o Red Hat. Não. Aqui não é isso aqui não. É aqui nesse aqui, ó. CentOS. Red Hat 7. Suporte até 30 de. Aonde que eu vi que ele foi lançado? Aqui, ó. 7, 2009. E aí? Não entendi essa informação aqui. 7, 2009. Então ele não foi lançado. Enfim, deixa pra lá. Né? Vou tentar decifrar o que acontece. Então fala aqui das versões, a data que foi saindo e tal, as inovações, as diferenças, as melhorias que eles foram fazendo no decorrer dos anos. E vamos lá para o sistema aqui, nada de novo. Né? Então a instalação é como se fosse instalar um Fedora. É bem simples, é como se fosse instalar o Fedora. Né? Dependendo da versão que você pega, aí ele vai te dar algumas opções diferentes para você. Se você quer usar a versão servidor, aí tem um monte de recursos lá, ferramentas que acredito que são usadas mais para gestão. E aí você escolhe se você quer instalar elas ou não. Aqui, ó. Fazer o login. Eu acho que eu vou colocar em tela cheia, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto.
Certo. Então, aqui o sistema. Bom, o que eu tava falando mesmo do sistema aqui? Agora eu perdi o fio da meada aqui. Bom, enfim, vou mostrar um pouco aqui do sistema. Já me perdi, né, que eu tava falando. Então, a instalação, né? Você vai criar seu usuário, senha, vai instalar, particionar. Olha, cuidado com o particionador aqui. Se você usa em Dual Boot, o particionador do Fedora, principalmente se você usa em GPT, usa em UEFI, né? Se você tiver Dual Boot, eu acabei quebrando um sistema que estava em Dual Boot aí num outro computador, numa outra HD. Bom, então a instalação dele é simples. Então, se você quer usar a versão servidor sem interface ou com interface, você pode instalar a versão servidor com o Gnome. Ele não oferece outras interfaces, pelo que eu vi é só o Gnome, mas eu acredito que dá para instalar outra interface depois que você adicionar os repositórios. O repositório dele é bem restrito, né? Vem mais as ferramentas aí de gestão. Depois você pode adicionar os repositórios, o RPM Fusion e o EPEL, né? São os repositórios aí sim, para instalar drivers proprietários e programas. Aí dá para você usar como um computador, assim, de um usuário comum do dia a dia, para uma máquina, para navegar, programas, jogar, etc. Como se fosse um Fedora, só que um Fedora de longo suporte, com pacotes mais antigos. Seria isso aí que você ia fazer. Você quer usar um Fedora. Tem gente que usa Fedora, mas o Fedora ele tem um ano de suporte, 9 meses. E aí você tem que estar sempre trocando, né? Mas são todos pacotes mais novos, atuais. Agora, se você gosta do Fedora e quer usar com um suporte de vários anos, seria esse aqui, né? É só adicionar os repositórios aí e fica um Fedora, né? Com pacotes mais antigos, mais sistema estável e de período grande de suporte. Tá aqui então. Ó, será que não vai? Ele não vai pegar, é? Ixi, deu BO aqui no meu cursor. Não tá querendo pegar aqui, ó. Deu BO aqui no VirtualBox. Vamos lá, vou fechar ele aqui. E vou abrir de novo. Mas agora eu não vou abrir não vou abrir daquele jeito. Vou abrir ele assim. Mas olha, não tem. Se você pegar o sistema, o Alma Linux, o Rock Linux, o Oracle, que mais? Red Hat, o CentOS, olhando assim por fora, né? São a mesma coisa. Os pacotes, depois quando você vai adicionar os repositórios também, o RPM Fusion, o EPEL, tudo a mesma coisa, né? Você pode ver que o Alma Linux está lá, tem versão 8, versão 9 e tal. O Rock Linux tem versão 8, versão 9. Esse aqui, o CentOS, versão 8, 9, 7. Assim como o Red Hat, versão 7, 8, 9, são as que estão em rigor, estão funcionando ainda. Vamos ver se pega aqui. Agora pegou. Então são todas semelhantes. O que diferença que tem? Eu acho que a diferença é que são as ferramentas e talvez o suporte que cada versão dá. A equipe de suporte, a equipe do fórum. Essa vai ser a diferença. As propostas aí de cada um. Então eu nunca estudei a fundo para ver quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada um, porque eu nunca precisei, né, disso. Mas para quem já está no ramo deve conhecer bem aí quais são os diferenciais de cada distro dessa. Então aqui tem as opções, é a interface do Gnome, né? Não tem nada de novidade aqui para mostrar. Deixa eu ver aqui nas configurações, vai mostrar aí, ó, CentOS Stream, versão 9. Ele fala a versão do Gnome? Versão 40. E é isso, os programas que vêm com ele aqui não são muitos. Eu adicionei, aqui ó, os programas que vieram com ele são esses. Né, a loja de programas do Gnome Software, gerenciador de pastas. Até tirei uma captura de tela aqui, uma coisa interessante que eu achei nessa versão aqui. Consumo inicial de memória RAM é 520 MB, meu. Por ser Gnome 40, tá? Tá baixo, né? Bem levinho esse sistema. Muito leve. Hoje, o último Gnome que eu peguei, tava consumindo o quê? 1,5 GB. Esse aqui, ó, esse sistema aqui com Fedora 39 que eu tô usando, ele tava inicializando com 2 GB. Agora diminuiu um pouco, tá com 1.700 MB, alguma coisa assim, 1.7 GB, 1.8 GB. Tá bem, os sistemas estão ficando mais pesadinhos, não sei porquê, a evolução, né? Então esse aqui tava inicializando aí com, dá pra aumentar aqui? Deixa eu ver.
Aqui. 520 MB inicial, número de pacotes que vem com ele, é o Carno 514, 1246 pacotes. Aí depois você pode instalar Flatpak, eu adicionei os repositórios aqui, assim que você instala o sistema, não tinha atualização nenhuma, não sei se ele atualiza durante a instalação. E boa, o sistema hum, tranquilo de se utilizar aí. A questão é que não instalou aqui no meu sistema, aliás, no meu computador, deve ser alguma compatibilidade de hardware. Né? Numa outra máquina que eu tenho, ele instala. Aliás, eu instalei Alma Linux, Rock Linux, Fedora, nunca tive problema. E nessa versão aqui, até o Fedora que eu fui instalar, na verdade eu ia instalar o Fedora 39 com o Gnome. Agora eu acho que eu sei, eu consigo instalar, mas mesmo assim não é a instalação, assim, tem um negócio aí, na inicialização lá, ele fica perguntando toda vez a resolução de tela que eu quero. Né? Não era para ficar aparecendo isso. Deve ser alguma coisa com a placa de vídeo. Mas então, não queria instalar. Aí no fim acabei instalando aqui a versão. Né? Mas eu acho que é isso, então, compatibilidade. E o CentOS também, acho que é a mesma coisa. Não tentei instalar o Linux, a Red Hat, entre outros sistemas aqui nessa máquina ainda, mas acho que o Fedora aqui vai dar BO ainda. Vai ficar dando acho que talvez futuramente, com as novas versões, ele tenha melhor compatibilidade com esse hardware. É isso, então, compartilhando aqui um pouquinho do CentOS. Valeu, vou encerrando o vídeo por aqui. Ah, uma boa semana a todos nós. Tchau, tchau.